Quando surge, galera, boa tarde a todos os palestinos do meio e norte do Brasil. Um abraço a todos que me seguem aí no meu canal. Estamos aqui fazendo mais um vídeo aqui. É um maior prazer. E eu queria falar hoje, galera, sobre um jogador em especial. Um jogador que divide opiniões no Palmeiras, que alguns consideram ídolos, outros não. Uns consideram pipoqueiro. Na minha opinião, ele é um jogador de extrema importância pra gente. Um jogador que vem carregando o time nas costas durante esses últimos anos, desde 2015, quando ele chegou numa disputa com o São Paulo e o Corinthians, que também o queriam, e que ele chegou quase a ser inscrito pelo São Paulo. Inclusive o time dele lá mandou a inscrição. Ele tipo fechando com o São Paulo, e numa jogada do Alexandre Matos no escritório, que ele mudou o destino dele, que seria lá pro Morumbi, e veio para nós, entendeu? Então é um jogador que tem muita identificação com o Palmeiras, que é o Dudu, o nosso baixola. Então é um jogador que ele tem muita identificação, ele se doa demais, ele tem garra, ele incorpora o time, ele joga para a torcida, ele entrega dentro de campo. E tem muitos torcedores que às vezes ficam colocando alcunha no jogador, ficam colocando rótulos no jogador, falando que ele é pipoqueiro. Mas, gente, nós temos que entender que o jogador, ele oscila dentro da carreira dele. O Dudu é um tipo de jogador que ele costuma jogar mais no segundo semestre. O primeiro semestre ninguém entende, ele não rende o tanto que rende no segundo. Então, mesmo dessa forma, ele é um jogador de suma importância para o clube hoje. É o Dudu e mais os 10, quer dizer. Então não adianta você querer desmerecer o jogador, querer diminuir o jogador, que ele queira ou não. Depois do Edmundo, que foi um dos nossos ídolos com a camisa 7, que entregou bastante, que se doou bastante, que se identificou bastante, o Dudu, depois dele, foi o único que chegou mais próximo. Em relação a pipocar, eu tenho a seguinte opinião. O pessoal cobra muito do Dudu, que ele nas decisões não bate pênalti. Mas vocês têm que entender que ele não tem essa característica bem definida. Ele não tem esse ponto de destaque. O Dudu, assim como o próprio Edmundo, assim como o próprio Alex, eles não eram excelentes batedores de pênaltis. Então eu entendo que ele não tem esse conceito muito bem definido. Se ele não tem, se ele reconhece, nada mais natural do que numa decisão de pênaltis, se você for analisar os jogadores que estão ali para bater, jogadores que são escolhidos, que são definidos para bater, se você tem um jogador que tem uma possibilidade de acerto alta, logicamente que você vai escrever ele lá na lista dos que vão bater o pênalti. Mas se o jogador, se ele não tem aquela confiança, se ele não tem aquele conceito de ser bom batedor de pênalti, então, mesmo ele sendo o melhor jogador do time, mesmo ele sendo o camisa 10 do time, vocês achariam normal em que numa cobrança de pênaltis, um jogador, mesmo ele não tendo características de ser um bom batedor de pênalti, vocês colocariam ele para bater mesmo assim, correndo o risco do jogador perder aquela cobrança, perder a penalidade, a torcida não vai entender, a torcida vai cobrar do jogador, a torcida vai em cima do jogador,
ele vai se queimar com a torcida. Então eu vejo por esse lado. O Dudu, eu entendo, se ele não é um exímio cobrador de pênalti, então nada mais natural do que numa cobrança ele não querer estar lá, ele não colocar, se colocar à disposição para bater o pênalti. Então eu vejo dessa maneira. Mas isso aí não diminui, não faz o Dudu ser menos importante ou mais importante dentro de uma partida. O Dudu é um jogador com características de muita raça, de muita entrega. Quantas partidas o Dudu já nos ajudou, o Dudu já a gente já não... Nós ganhamos a partida em função dessa guerra que ele enfrenta dentro de campo, que ele se doa, desse modo aguerrido dele. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, gente. É muito injusta esse tipo de cobrança em cima do nosso Baixola. Eu vejo que a torcida tinha que apoiar mais, a torcida tinha que defender mais o nosso jogador, mesmo porque ele tem jogadores que oscilam dentro da temporada, tem jogadores que passam por momentos ruins, que dentro de um campeonato ele não vem no bom momento técnico, momento físico, mesmo o Dudu não tendo, ainda bem, um histórico de lesões, que dificilmente ele deixa de jogar. Geralmente ele tá disponível em todas as partidas. Então tudo isso tem que ser analisado, tem que ser colocado dentro de um contexto quando você for definir o Dudu como um jogador importante dentro do Palmeiras, um jogador de relevância reconhecido por todos os companheiros. Então, gente, às vezes essas críticas elas não caem bem. O torcedor tem que entender que a gente tem que defender os nossos astros, o nosso ativo, que ele é um ativo do clube. Eu vejo muitos jogadores reclamando que por ele o Dudu poderia sair. Agora eu pergunto para vocês, se o Dudu saísse, onde o Palmeiras ia encontrar um jogador com as características do Dudu? Ele pode até encontrar com as características, mas com a identificação, com a entrega, com o amor que ele tem pela camisa, que já demonstrou várias vezes. Então, é incompreensível esse lado da torcida. Eu, sinceramente, eu não compactuo com essa posição de alguns torcedores que vêm criticar o Dudu em rede social, que vêm xingar o Dudu, que vêm destratar o jogador. Eu acredito que não é por aí. O jogador merece o nosso apoio, merece a torcida estar sempre do lado dele, porque na maioria das vezes ele é o jogador hoje que faz a diferença. Quando ele não está bem dentro de campo, o time não vem bem também. Então a gente tem que ter esse entendimento que ele é o termômetro do time. Precisa ter o apoio, precisa a gente reconhecer, porque ele é um jogador que às vezes cobra que ele também não é um goleador, mas ele faz gols importantes. Mas independente de fazer gols, ele é um grande garçom. Ele deixa muitos jogadores em condições de gols. Ele entrega bastante nessa parte de assistência. Não é à toa que todo ano ele está lá entre os melhores do ano, os melhores garçons. E faz seus gols também, faz gols importantes, faz gol de título. Então, gente, hoje esse vídeo mais é sobre isso, para a gente comentar um pouco e saber de vocês, a opinião de vocês em relação ao nosso Dudu, ao nosso Baixola. Um jogador, como eu falei, que desde 2015, quando chegou, é um jogador que hoje representa uma mudança no Palmeiras, uma mudança daquele Palmeiras antigo, Palmeiras que vinha com um grupo fraco, um grupo que a maioria das vezes brigava para não cair. E após 2015, quando o Alexandre Matos trouxe ele, que foi a principal contratação do ano e dos últimos anos, o Dudu fez essa mudança para a gente. Fez com que o Palmeiras fosse reconhecido, fosse mais respeitado
dentro de campo, devido muitas das vezes às boas atuações dele também, porque o Palmeiras veio com um grupo, um grupo que vem se moldando durante os anos. O Palmeiras a cada ano vem trazendo outros jogadores. Agora, logicamente que precisa ter outros jogadores protagonistas para dividir com o Dudu nesse ponto, para chamar o protagonismo, para chamar a responsabilidade, para dividir com ele, porque na maioria das vezes o Dudu está fazendo essa função sozinho, e quando ele não está bem, recai sobre ele todas essas cobranças, e essas cobranças na maioria das vezes não são justas, não são honestas. Então precisa, a gente como torcedor, precisa entender e precisa celebrar um pouco mais os astros que a gente tem dentro de campo. E o Dudu, eu vejo que é um jogador que merece nosso respeito, merece nossa gratidão e merece que a gente o defenda, porque ele é um jogador de muita importância. Então, galera, mandar um abraço aqui a todos os inscritos no grupo, novos inscritos, porque esse canal é um canal novo. Um abraço aqui ao meu amigo Rodrigo Baldino e mais outros amigos aí que estão se inscrevendo, que no momento agora eu não estou com os nomes aqui fáceis, mas a gente pede a colaboração de vocês, que vocês se inscrevam no canal, que vocês deixem seu like, que vocês comentem, e a gente se vê por aí. Um grande abraço, obrigado e até mais.